Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que tudo muito bem. Eu quero saber de vocês se vocês estão gostando da série sobre o fruto do Espírito. Já falamos sobre o amor, sobre a alegria, o gozo, e hoje o tema é fruto do Espírito, a paz. E eu quero aqui já compartilhando com vocês o nosso momento de glória especial, fruto do Espírito, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o tema central desta palavra. Pegue a sua Bíblia, tem alguns textos separados para a aula de hoje, para a palavra de hoje, aula não, para a palavra de hoje, em nome de Jesus. Vamos lá? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O tema de hoje é a paz. E como eu sempre tenho comentado com vocês, a gente está falando de fruto do Espírito. Então, não é a paz que nós temos através de coisas do mundo e nós vamos chegar a essa conclusão juntos. Não é a alegria de você estar vivendo algo efêmero, algo passageiro, algo que o mundo tem concedido a você. E não é um amor que vem de você mesmo, mas é um amor que vem de Deus. Então, tudo aquilo que a gente está conversando, ele é originado em Deus. Ele é fruto do Espírito e do Espírito Santo de Deus. Eu quero aqui compartilhar com vocês o primeiro texto que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou falar um pouco de todas as histórias, o fundo, né, de texto aí, o pano de fundo das histórias para que vocês entendam o que Paulo quis dizer com isso. Paulo estava preso em Roma e ele escreve uma carta aos irmãos de Filipos, aos filipenses, porque esses irmãos ajudavam Paulo financeiramente. E aqui está escrito: ele preso, dando conselhos aos irmãos de Filipos, diz assim: alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas as vossas orações diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça. E o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um pouco mais para frente, o apóstolo Paulo fala: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura quanto na fome, assim de abundância como escassez. Então vamos lá. O apóstolo Paulo estava sendo abençoado pelos irmãos de Filipe. Ele fala que isso não foi apenas uma, ele fala isso que aconteceu mais de uma vez. Um pouco mais para frente também, ele fala que, olha só, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Então, a primeira parte, se eu posso dizer assim, dessa paz que excede todo entendimento, Paulo está falando aqui de coisas materiais, de necessidades básicas, que todos nós temos. Eu brinco às vezes no meu trabalho que ninguém trabalha porque não tem o que fazer em casa, a gente tem as nossas necessidades básicas. Mas o que Paulo está falando? Que ele era dependente de Deus e que Deus ia usar alguém de alguma forma para o abençoar. E que a paz que excede o entendimento. Por que a paz que excede o entendimento? Porque o entendimento é algo racional, é algo humano. Então eu vou dar alguns exemplos muito simples. Talvez você tenha uma renda, um trabalho,
um bom vale-refeição, um bom vale-alimentação, sua geladeira tá cheia, teu armário tá cheio, tua despensa, teu guarda-roupa. Então é como se você não precisasse de paz. Mas se em algum momento da tua vida, ou algum outro irmão ou irmã que está ouvindo essa ministração, olha pro armário e não tem nada. Olha pra geladeira vazia, sem possibilidades. E aí, quando você tem tudo, a paz. Quando você não tem nada, a paz. O apóstolo Paulo fala assim: eu tenho experiência com tudo. Eu sei viver na abundância e sei viver na escassez, porque eu tenho a paz que excede todo entendimento. Então, o que a gente está começando a falar aqui nesta noite, eu gravo à noite, vocês sabem. Então, eu passei o dia no meu trabalho pensando nessa paz. E Deus tem falado tanto comigo. E tantas coisas dentro de mim, dentro das minhas verdades, do meu pouco conhecimento, tem mudado e eu tenho refletido. Porque, irmãos, não adianta eu falar para vocês, eu tenho que viver, eu tenho que pensar, eu tenho que praticar. Então, antes de falar com vocês, compartilhar essa palavra aqui com vocês, o Senhor tem falado comigo e me constrangido. E eu creio que eu tenho tido mais do fruto do Espírito em mim com essas ministrações. E eu espero, em nome de Jesus, que da mesma forma que eu estou sendo alcançada, vocês também possam estar sendo alcançados. E aí, o primeiro texto que eu estou compartilhando com vocês é de Paulo, preso em Roma. E ele fala da paz que excede todo entendimento. Então a gente está falando de fruto do Espírito, essa paz que vem de Deus. E essa paz independe da sua circunstância. Aqui Paulo bateu muito na tecla da questão para que nós não venhamos a ficar ansiosos por coisa alguma. E eu, uma mulher muito ansiosa, eu já estou pensando na semana que vem, eu já estou pensando no ano que vem. E aí a gente começa a ficar aí pensando, aflito, sofrendo por antecedência. Certa feita eu vi um estudo que 80% das minhas preocupações não irão acontecer. Mas eu já me preocupei, já fiquei ansiosa, já perdi a bênção, já briguei, já fiquei nervosa, já aconteceu tudo. E de repente, naquele momento, nada acontece. Eu tenho que esperar e aprender a confiar 100% no Senhor. Ultimamente a gente tem confiado 1% no Senhor e 99% na nossa mão. E essa é a nossa falha. Mas o apóstolo Paulo fala assim: a paz que excede todo entendimento. Aqui o nosso tempo, ele vai muito rápido. E eu quero compartilhar aqui mais uma palavra com vocês no livro de João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A epígrafe deste texto é: Jesus promete o Consolador. Jesus fala aqui que ele vai voltar para o Pai. E ele fala: vocês sabem para onde eu vou. E para onde eu vou, vocês nesse momento não podem ir comigo, mas não se preocupem, que eu vou preparar a morada. E aonde eu vou, para onde eu vou, vocês também irão comigo futuramente, porque eu estou preparando morada para vocês. E aí ele fala que eu vos dou a minha paz. A paz que está descrita no fruto do Espírito é essa paz que é originada em Deus, que é originada em Jesus. Não é a paz de você ter um conforto, não é a paz de você ter um bom casamento, não é a paz de você ter um cargo na igreja, um cargo secular. Não é nada disso. É a paz que vem de Deus, é a paz que vem de Jesus, é a paz em meio à guerra, é a paz em meio à tribulação, é a paz que excede o teu entendimento. E o Senhor fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então não é porque a Vanessa está dizendo, é porque ele disse: não se turbe o vosso coração, não andeis ansiosos, o apóstolo Paulo falou, por coisa alguma.
Nosso Deus é o supridor de todas as nossas necessidades. Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Só que até o dia do dia que Ele falou da promessa, até o cumprimento da promessa, tem um período. E nesse período nós temos a tendência a ficar ansiosos, a ficar desacreditados, a ficar com a nossa fé escassa. E é nesse período que ele fala: tende paz, porque eu vos dou a minha paz. Tá entendendo, meus irmãos? Para nós finalizarmos, a palavra de hoje, que é a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que é fruto do Espírito. Não é uma paz que o mundo dá, é a paz que vem de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: se possível, quando depende. Olha que forte. Vou de novo. Se possível, quando depender de vós, de mim e de você, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Mas o versículo central é: não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem. E se possível for, no versículo 18, quando depender de você, tende paz com todos os homens. A paz de Jesus. Eu tenho pensado, e como eu disse a vocês, eu tenho refletido. Eu tô refletindo nessa palavra. Eu comecei a gravar o Fruto do Espírito tem, acho que uma semana. E isso tem mexido comigo. E eu estou agora falando sobre paz. E eu começo a orar a Deus para o Senhor me dar textos para que nós consigamos aprofundar no fruto. E quando o Senhor me deu esse texto de Romanos, falando para eu ter paz com os outros, aquilo me confrontou, irmãos, de uma forma. Porque está falando, se depender de você, tem paz com todos. E aqui tem uma palavra que eu li, que está nesse contexto aqui de Romanos 12, eu não vou ler tudo, que fala assim, que eu me julgo saber muito. E aí eu fiquei parada nisso, pensando nisso. E é uma verdade, uma briga ou uma guerra só acontece porque existem no mínimo duas pessoas certas. E nós temos a tendência a sempre estar certos, a sermos donos da verdade. Só que nós somos filhos e filhas do dono da verdade. E aí a gente quer mudar o outro. E o Senhor falou: se for possível, se depender de você, tem paz com as pessoas. E aí, meus irmãos, a gente quer que as pessoas sejam como nós somos. E a gente quer que as pessoas ajam da mesma forma que nós agimos. E nós não podemos mudar as pessoas. Nós podemos orar pelas pessoas. E nós esquecemos algo muito profundo, que Deus é o Deus criador de todas as pessoas. E não foi a Vanessa que morreu na cruz, foi Ele. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da humanidade, Ele é o dono das pessoas. E eu me julgo saber muito, e eu me julgo saber tudo, e eu me julgo ser dono da verdade, e eu começo a me colocar na posição de juíza. E Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pregar a palavra de Deus, para falar a verdade. E é isso que eu tenho que fazer. Ele não me colocou o distintivo de juíza. E ele está falando aqui que a paz que excede todo entendimento, a paz que eu vou ter em meio à guerra, é a paz que eu tenho que ter com o outro, com a outra. E será que eu tenho feito isso? Ou eu me coloco numa posição de super incrível, de que eu sei tudo, de que eu posso tudo, e aí eu falo não, porque olha quem eu sou.
Não, meus irmãos. Se possível for, tende paz com todos. E nós fazemos isso com outras religiões, com outros credos, com outras pessoas que são diferentes de nós. E o Senhor morreu por toda a humanidade. Então, essa paz, que é fruto do Espírito, tem que ser com a Vanessa e com o outro que é diferente da Vanessa. Com a Vanessa, com o outro que a Vanessa acha que o outro tá pecando e que a Vanessa é santa, mas a Vanessa que é santa e o outro que tá pecando, eu tenho que ter paz com o outro, porque quem muda, quem transforma o outro, que na minha visão tá pecando, é o Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós queremos mudar o outro, nós julgamos o outro, nós condenamos o outro. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para pregar a verdade. O Senhor nos chamou para ter paz com todos. Porque está escrito, se possível for, se depender de você. Porque uma guerra, ela começa com, no mínimo, duas pessoas certas. Porque eu estou certa, então eu estou certa. A outra pessoa, mas eu também estou certa. Não é isso. Hoje, meus irmãos, já passei do tempo. Nós estamos falando da paz. A paz que está dentro do fruto do Espírito. Amém? Que essa palavra possa ter falado com você como o Senhor tem falado tanto comigo. E já se prepare, já pega a sua Bíblia, já fica pensando. Estuda também o fruto do Espírito. Coloca nos comentários aí que o Senhor tem ministrado ao teu coração. E que você esteja aí já na expectativa e perspectiva da nossa próxima parte do fruto. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, que você tenha paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.